Hoje a gente vai falar de um tema que é muito importante, que nós já falamos em outros momentos, que é sobre a depressão, e que é um tema inesgotável pela sua importância. Quem de nós não conhece alguém, não tem algum familiar, algum amigo muito próximo que já viveu ou vive essa doença, ou nós mesmos que já passamos ou estamos passando em algum momento das nossas vidas pela depressão. A Organização Mundial da Saúde não é novidade para nós que é uma das doenças que vem crescendo nas últimas décadas no mundo todo, em todas as raças, as nacionalidades, os países. E não é diferente aqui no Japão, não é diferente no Brasil, e infelizmente é uma doença que mata muitas pessoas e atinge pessoas de diferentes idades. Então, hoje nós vemos pessoas de diversas idades, adolescentes, crianças, jovens, idosos, adultos em idade altamente produtiva, 30, 35 anos, acometidos por essa doença que é a depressão. Então, por esse motivo, é inesgotável, Sempre é importante a gente estar falando sobre isso. Sempre vai ter uma nova pergunta, uma nova questão, uma dúvida, um dado novo, ou mesmo que seja a mesma informação, vai ter alguém para quem você vai poder compartilhar o que você vai estar ouvindo aqui, ou o que você vai ouvir pode ser ouvido de uma maneira diferente, que vai fazer com que você reflita de uma maneira diferente, vai estar mais sensível talvez a isso que a gente vai estar conversando, enfim. Por isso que nós do Projeto Sakura, para quem não me conhece, eu sou Carla Amaral Barros, eu sou psicóloga do Projeto Sakura. Opa, já eu leio ali, tem mensagem já da Sayuri. E tô sempre, a cada 15 dias, aí a gente já tá quase um ano nessa parceria com o Portal Me, então vamos convidando vocês para estarem convidando mais pessoas compartilhando essa live e convidando mais pessoas para assistirem e para participar, não só para assistir, mas para perguntar, para participar, para contribuir com seu depoimento, com as suas dúvidas, ok? A Maria, cheguei, doutora, seja bem-vinda. Bem-vinda a você, Maria. Eu vou estar aqui mexendo um pouquinho, porque eu tô aqui com o roteirinho pra gente estar conversando. Eu vou voltar um pouco, gente, porque a Sayuri colocou alguma coisa aqui. Sayuri, eu não tinha visto que ia ter live hoje. Boa noite, pessoas maravilhosas. Inclusive essa pessoinha linda que está falando. Deus abençoe a todos. Ai, Sayuri, obrigada pelo carinho. Compartilha aí, Sayuri. A Andréia Meneguin, Ame Meneguin, boa noite, seja bem-vinda novamente, obrigada. Vamos lá então, gente? Bom, eu vou pedir desculpa, acho que vai fazer um pouquinho de reflexo com o meu óculos, mas vou pedir a paciência de vocês, tá legal? Então, vamos lá. Como a gente estava falando, a depressão é uma doença e precisa ser tratada como uma doença, precisa ser encarada como uma doença, não é frescura, não é má vontade, não é preguiça, não é moleza, não é falta de Deus, Tô falando aqui coisas que, infelizmente, a gente escuta muito. Ainda hoje, por mais que a gente explique, por mais que a gente oriente, esclareça sobre essa doença, a gente ainda escuta esse tipo de situação, que uma pessoa que está depressiva é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que tem má vontade, é uma pessoa que não tem força de vontade, que tem personalidade fraca, que não tem Deus no coração. Não é nada disso, gente. É uma doença como qualquer outra. A gente vai ver aqui o que são fatores de risco, quer dizer, o que são os fatores de risco? São as situações que nos deixam mais
propensos a ter alguma doença, mais disponíveis, mais fragilizados para desenvolver ou não uma determinada doença, né? A Sarinha, não sentir nada. Opa, não sentir nada pode ser depressão? Tipo, não sinto tristeza, estresse, nada, sinto nada, vazio. Sarinha, eu acho que pode não ser depressão, tá? Eu tô falando assim muito superficialmente, só por esse comentário que você fez, ok? Como é um vazio e não é tristeza, porque às vezes a pessoa que tá com depressão, ela fala que ela sente um vazio, mas esse vazio, ele vem junto com um desânimo, com uma falta de energia, com uma tristeza muito grande. Então, assim, precisaria investigar um pouco melhor, sabe? Para ver até onde essa falta de vontade tem relação com depressão ou pode ter relação com algum outro sintoma de algum outro transtorno, tá? Você pode estar entrando em contato com a gente pelo Projeto Sakura, pela nossa página, Projeto Sakura Psicologia no Japão. Nós estamos uma primeira conversa a partir desse ano. Nós estamos comemorando 7 anos de trabalho no Japão e em função dessa comemoração a gente está mudando um pouquinho o nosso formato de atendimento. Então, nós estamos fazendo uma primeira conversa com as pessoas que nos procuram e essa primeira conversa, ela não tem custo, né? Porque é nessa primeira conversa que a gente vai levantar qual é a necessidade que a pessoa tem de atendimento, vamos encaminhar para a psicóloga que é melhor para estar atendendo aquela necessidade da pessoa, porque nós temos uma equipe de especialistas que trabalham com a gente, enfim. Então você pode estar entrando com a gente e agendando essa primeira conversa que não vai ter nenhum custo para você, para poder verificar melhor, tá? Porque assim, só pelo que você falou, fica um pouco complicado dizer se é depressão ou não. Se tiver mais vazio do que tristeza, pode não ser depressão, pode ser um outro quadro, tá legal? Se eu perdi alguma coisa aqui, daí o Júnior vai me mandando dos comentários de vocês, tá legal? Ok, de nada, Sarinha. Continua aqui ligada, tá? Porque pode ser que à medida do que eu vou falando, você vai se identificando e vai percebendo também se tem mais relação com a depressão ou não, tá? Bom, vamos lá. Bom, então falando da questão da depressão e da procura, da importância da identificação, né? Da identificação dos sintomas, da importância não só da identificação dos sintomas, mas da importância da prevenção. Né? É sobre isso que a gente vai estar falando, da importância da gente identificar quando alguma coisa em nós vai ficando diferente. Para quem já acompanha as minhas lives, eu já falei sobre isso em outros momentos. A melhor pessoa para estar identificando que algo em nós não vai bem somos nós mesmos, ou pessoas que são muito próximas de nós, que são aquelas pessoas que vão nos alertar. Que são o marido, a esposa, um colega muito próximo de trabalho, a mãe, o pai, um irmão, um primo muito próximo, que é aquela pessoa que vai falar: nossa, você não era assim, você não se irritava tão fácil com as situações, você acordava antes de bom humor, agora você se estressa com pequenas coisas, você se alimentava melhor, você não era tão nervoso, você tinha mais disposição para fazer as coisas. Então, pequenos alertas, desculpa, gente, pequenos alertas que a gente escuta ou que a gente percebe na nossa rotina, nos nossos hábitos, que podem nos chamar a atenção e falar: opa, tem alguma coisa acontecendo que foge do meu padrão, que foge do meu normal,
né? E isso pode sim ser alguns sintomas que seja da depressão. Costumes, sentimentos que antes passava desapercebido, que não te incomodava, não te irritava, mas que de um tempo para cá começa a te irritar, começa a te incomodar. Então, a primeira pessoa a observar isso é você, ou as pessoas que estão próximas de você, que vão te dando os sinais de que algo não vai bem. Se você começa a prestar atenção nisso, então pensa há quanto tempo isso está acontecendo, tá? Bom, já faz aí 2 meses que eu tô assim. Ah, mas eu me lembro bem que desde quando eu saí daquele trabalho, ou desde quando eu terminei o namoro, é que eu tô desse jeito, já vai uns 4 meses, já vai para uns 3 meses, ou então desde quando eu cheguei no Japão, desde quando eu terminei meus estudos. Você começa a associar se algo aconteceu que coincide com o começo dessa mudança no teu comportamento e há quanto tempo essa mudança ocorre. Se esses sintomas que eu vou começar a falar agora para vocês, se forem sintomas que estão presentes na sua vida há mais de 3 meses, é para se preocupar um pouco mais, porque é sinal de que realmente pode ser sintoma de uma patologia, de uma doença. Se for algo passageiro, eu fiquei assim 2 semanas e passou e não voltou mais, pode ser simplesmente um momento de tristeza, um momento de desânimo que passou, né? Porque isso todos nós vivemos, isso tá dentro do esperado, tá dentro da normalidade, tá bom? Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque teve bastante gente que mandou boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A Érica, minha terapeuta não me entende, o que fazer? Érica, o que você chama de terapeuta, não sei se é psicólogo ou se é terapeuta, né? É diferente, tá? O psicólogo, ele pode ser chamado de terapeuta ou de psicoterapeuta, mas ele tem a formação em psicologia e tem o número do CRP, que é o que identifica ele como profissional da psicologia. Eu não sei se é disso que você está falando, né? Um processo psicoterapêutico depende de muitas coisas, depende de uma empatia também entre o profissional e o paciente, depende das técnicas que esse psicólogo vai ter para utilizar com o paciente, depende também do tipo de dificuldade que o paciente vai ter para expor, tem várias situações, né? Nós somos seres humanos, às vezes o profissional que está te atendendo e você pode não ter afinidade. Isso pode acontecer. Não é comum, mas pode acontecer. Como um trabalho psicoterapêutico, um atendimento psicológico, ele é baseado na confiança, é preciso que haja empatia, é preciso que haja um bom vínculo estabelecido. Não sei se isso aconteceu, não precisa entrar nessa questão, não precisa escrever mais nada, tá? Eu só vou dar uma breve explicação para ver se eu te ajudo. Então, se for isso, você pode estar procurando, você pode estar conversando com a sua psicóloga, se for uma psicóloga ou psicólogo, pode estar conversando sobre isso com ela ou com ele e buscando um outro profissional, tá? Ou vocês podem resolver na própria terapia. Inclusive, existem algumas questões de dificuldade na consulta psicológica que são defesas que nós desenvolvemos para dificultar o nosso avanço emocional. E o psicólogo, ele tem instrumentos, ele possui técnicas para identificar isso e para trabalhar isso com você. Então, se você estiver fazendo um acompanhamento com uma psicóloga ou um psicólogo, certamente, se ele for um profissional atualizado e atento a essas questões, ela vai saber lidar com isso,
Então, leva essas questões para a sua terapia, para vocês trabalharem. Se você perceber que realmente não está avançando, aí você pode estar buscando um outro profissional para tentar alcançar o seu objetivo com mais facilidade, enfim, né? Ou num tempo diferente do que você gostaria. Mas o ideal é você trabalhar com o psicólogo que está te acompanhando primeiro para ver exatamente o que está acontecendo, tá? A Kátia me dando boa noite, um monte de gente entrando, a Márcia, o César. Portal Mi já colocou aqui o nosso site também. A Andréia, a Ame Meneguin. O meu marido tá assim, insisti, ele foi ao psiquiatra, foi diagnosticado com depressão, mas não quer fazer o tratamento. O que fazer quando a pessoa não quer se tratar? Andréia, eu fiz uma live, eu não me lembro agora se foi aqui. Eu sei que tá na minha página. Eu acredito que tenha sido aqui no Portal Mi também, em que eu falo sobre como ajudar um parceiro ou alguém próximo que está com depressão. Então, dá uma procurada aqui no Portal Mi ou lá na página do Projeto Sakura, que tem uma live feita sobre esse assunto, tá? Aí foi feito aqui sim. Tem um material bem legal explicando um pouco melhor sobre isso também. O principal é a questão do apoio, Andréia, é oferecer apoio, é mostrar que você compreende o que ele está vivendo, que você está ao lado dele, que você pode acompanhá-lo, que você pode, de repente, até participar de alguma sessão junto com ele, né? Mostrar como ele era antes dele tá depressivo, como você gostaria que ele melhorasse, que ele buscasse essa mudança para ele, para a família de vocês, né? Mas o apoio é o principal. E não se cobrar, porque você não vai ser a única responsável pela mudança e pelas decisões que o seu marido precisa tomar. Tem decisões que somente vão ser tomadas por ele. Você pode ajudar, você pode apoiar, você pode estar ao lado dele, mas você não vai poder fazer por ele, decidir por ele, né? Então, também tem que tomar cuidado com isso, senão nós acabamos assumindo uma responsabilidade, uma culpa que não é nossa. E aí você mesma vai se prejudicando por conta disso, né? Vamos lá. A Vivian, boa noite, que alegria ter você aqui de novo. Obrigada, Vivian. Mudou completamente o cenário. Mudou a roupa porque tá frio, me falaram que até ontem tava calor, pelo menos aqui em Guma, né? Mas hoje esfriou bem, tá bem friozinho aqui. A Edna, boa noite, a Érica agradecendo. A Wanda, pensei que ia começar às 9h30. No Portal Mi é sempre 8h30, Wanda, sempre às quintas-feiras, 8h30 da noite, tá bom? A Cibele, boa noite, eu gostaria muito de marcar uma consulta com você. Cibele, você pode estar mandando mensagem pra gente lá na nossa página, que o pessoal do Portal Mi já disponibilizou o link aqui, que é Projeto Sakura Psicologia no Japão, ou você pode estar entrando em contato com a gente pelo 080-2111-5055, só que esse número, se você ligar agora, não vão atender. Mas você pode mandar mensagem ou mandar um WhatsApp que amanhã a gente retorna com certeza, tá bom? Você vai falar comigo ou com a Wendy, que é a nossa secretária, tá legal? Então, não só para a Cibele, mas para todo mundo que queira entrar em contato conosco para tirar qualquer dúvida ou agendar essa primeira conversa, para a gente explicar como funciona o atendimento e entender um pouco melhor o que está acontecendo com vocês. 080-2111-5055 ou Projeto Sakura Psicologia no Japão, que é a nossa página, tá? Deixa eu abrir aqui porque tem mais mensagens e o Júnior tá me mandando, aí eu vou acompanhando aqui pelo outro celular. A Kemi, boa noite, tudo bem?
A Irene. Vamos lá. Boa noite, eu sou a Irene de Curitiba. Eu lembro de você, Irene. Mas estou morando em Miequém, Iga Ueno. Tenho muita ansiedade, sou muito perfeccionista e não consigo ter concentração para leituras. Como posso melhorar? Irene, pelo que você está falando, a sua questão é de ansiedade e não da questão de depressão. Como hoje a gente está falando um pouquinho mais sobre depressão, eu vou me deter um pouquinho mais nesse assunto, tá legal? Eu vou pedir desculpa para você e se for possível eu entro nessa questão um pouco mais da ansiedade. A gente vai falar aqui que a ansiedade é um fator de risco para depressão, tá? Mas você vai poder encontrar mais material sobre a ansiedade em outras lives que a gente fez aqui no Portal Me ou lá na nossa página também do Projeto Sakura. Se eu não responder, você pode estar entrando em contato comigo que a gente tenta responder essa tua questão em outro momento ou inbox, tá legal? Vamos ver aqui. Então, bom, como eu estava falando, retomando então o que eu estava dizendo, quando a gente presta atenção aos sinais que a gente vai tendo, né? A gente pode ir percebendo mudança nos nossos hábitos, mudança nas nossas reações, mudanças nos nossos sentimentos. Tá? De que maneira a gente pode perceber ou onde isso pode se manifestar na nossa rotina? Pode se manifestar através do nosso sono, pode se manifestar através do nosso humor, mudança de humor, ou então baixa, né? Um desânimo total, ou aumento excessivo de apetite, ou baixa de apetite, redução brusca de apetite, dificuldade na socialização ou isolamento. Então, você começa a achar dificuldade em conversar com as pessoas, ou porque a conversa das pessoas te irrita, ou porque você não tem paciência para ouvir o que as pessoas têm para falar, ou porque você fica muito tempo na internet ou em games e acaba abrindo mão de ficar em contato com as pessoas e prefere ficar com os eletrônicos. Pensamentos pessimistas, então parece que tudo vai dar errado, que tudo com você não dá certo, que quando é com você é sempre assim. Irritabilidade, tudo te irrita, tudo te deixa nervoso ou nervosa. Falta de energia, né, como já foi falado aqui. Insônia ou sono excessivo. Tem pessoas que dormem demais, é um sono que não acaba, então dorme de dia, dorme de noite, ou não consegue dormir, né? Também são sintomas que vão mostrando pra gente, são sinais que vão mostrando pra gente que essa pessoa pode sim estar com depressão. Veja só, aqui são os principais, né? Sensação de incapacidade ou de impotência. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade no meu trabalho e aí eu passo a acreditar que eu não consigo superar aquela dificuldade. Ou eu tô com uma dificuldade no meu relacionamento e eu passo a acreditar que é sempre assim, que é melhor então ficar sozinho, porque todo relacionamento eu passo por isso, é melhor desistir, ou é melhor não ter amigos, porque sempre eu me decepciono com as minhas amizades, então é melhor eu me afastar das pessoas, porque as pessoas decepcionam mesmo, porque eu não sei mesmo me comunicar, acabo sendo mal interpretado no que eu falo. Então, pensamentos de incapacidade ou de impotência que vão fazendo com que a gente vá se fechando, se isolando.
todos esses sinais, todos esses sintomas, não quer dizer que tudo tem que estar presente para a gente identificar que a pessoa está com depressão, mas precisam ter alguns destes presentes e também, como eu falei, por mais de 2 ou 3 meses, para que aí a gente identifique que é sim um quadro depressivo. Por isso que eu sempre digo, quando a gente está conversando aqui nas lives, que o diagnóstico é um diagnóstico clínico, é basicamente um diagnóstico clínico. O que isto quer dizer? Quer dizer que é um diagnóstico baseado na observação e na coleta de informações sobre o paciente. Por isso que quando a gente for falar lá na frente hoje sobre o tratamento de depressão, a gente indica os profissionais da saúde mental, que são os profissionais capacitados para diagnosticar e tratar a depressão, que são o psicólogo e o psiquiatra. Existem várias outras atividades que vão contribuir para o tratamento. A gente também vai falar sobre isso hoje. Tá legal? Então, essas são os principais sintomas, os principais sinais que a gente precisa estar atento. Lembrando que tristeza é diferente de depressão. Todo mundo fica triste, gente, e nós podemos ficar triste por muitos dias, por algumas semanas, mas a tristeza passa. Agora, se é uma tristeza que passa e volta, passa e volta, passa e volta, talvez não seja apenas uma tristeza, talvez seja sim um quadro depressivo. Então, precisa sim avaliar melhor, né? Analisar melhor. Vamos ver aqui, a Ame Meneguinha, a Andréia. Comecei minha terapia com vocês e me sentia um zero à esquerda. Hoje já sou até uma mulher empreendedora. Ai, Andréia, você é maravilhosa, você é que linda você, parabéns, parabéns. Você se transformou em Ame Meneguinha, isso mesmo, parabéns, Andréia. Isso graças à sua garra, à sua vontade de melhorar, ao seu desejo de fazer por você, de não desistir, de buscar, né, de buscar um tratamento adequado. Fico muito feliz por você e obrigada pelo depoimento também. Ainda mais um depoimento como este, numa live falando sobre depressão, né? Então, Andréia, você sabe muito bem o que é passar por tudo isso. E eu tenho certeza que você vai saber o que dizer para o seu marido também. Oferecer o apoio que ele precisa para ele também poder passar por esse momento mais difícil que ele está passando. Tá? William Cardoso. O tratamento com remédios eu sei que dão resultado, mas por pouco tempo. O que fazer quando não fizerem mais efeito? Olha, na verdade, você está antecipando aqui uma questão que eu vou falar do tratamento, tá? Mas tudo bem, eu vou responder agora e depois no final a gente só resgata o que eu vou te responder. O tratamento com medicação, ele dá um bom resultado sim. Qual é a indicação no tratamento da depressão? Nem todo depressivo precisa do uso da medicação, tá? Boa parte precisa, mas nem todos. Existem muitas pessoas que fazem um acompanhamento psicológico e não há necessidade da medicação. O psicólogo, ele tem condições de verificar, de avaliar e encaminhar as pessoas que necessitam da medicação, ok? Qual é o ideal, então? Quando a pessoa necessita de medicação, passar pelo acompanhamento psicológico paralelo ao acompanhamento medicamentoso. Psicólogo e psiquiatra juntos. Por quê? O medicamento, ele vai tratar os sintomas, William, tá? Ele vai tratar os sintomas. Então,
essa irritabilidade, o nervosismo, a falta de energia, o desânimo, vai agir diretamente na serotonina, vai agir diretamente no funcionamento neurológico para trazer de volta essa energia, esse ânimo e tudo mais. Mas o atendimento psicológico vai trabalhar o seu comportamento, vai trabalhar a mudança de comportamento, vai trabalhar a causa da depressão, as dificuldades que você tem para lidar com essa situação. E à medida que você vai se autoconhecendo, que você vai superando essas dificuldades, a necessidade da medicação vai diminuindo. Então, uma pessoa que faz acompanhamento psicológico e psiquiátrico, a tendência é que, à medida que se avança, vá diminuindo o uso do medicamento e mantendo o atendimento psicológico. Até que a medicação é suspensa aos poucos, isso com acompanhamento dos dois profissionais, a medicação vai sendo suspensa e depois, por último, tem a alta do psicólogo, tá? Tem várias pessoas que nós acompanhamos, que eu acompanho, que a minha equipe acompanha, que acontece isso. É muito comum e é o ideal de acontecer. Então, obrigada pela sua pergunta, excelente pergunta, porque traz a oportunidade da gente esclarecer muito bem essa questão da medicação. Para as pessoas que são acompanhadas pelo Projeto Sakurá, todas as pessoas que são acompanhadas pelos psicólogos da equipe do Projeto Sakurá, nós realizamos um trabalho de orientação para o atendimento psiquiátrico. Porque o que acontece? O atendimento psiquiátrico do Japão é um formato diferente do atendimento psiquiátrico do Brasil. Então, muitas vezes, nós fazemos uma orientação dos nossos pacientes, dos nossos clientes, do que é importante passar para o seu psiquiatra, de que tipo de comportamento, quais as informações são importantes do seu psiquiatra saber, inclusive sobre a questão de medicação. Quando a gente precisa, a gente busca informação com psiquiatras do Brasil para estarem verificando a medicação dos nossos clientes. E quando necessário, nós fornecemos uma carta traduzida em japonês por uma intérprete da área médica, com todos os dados da nossa empresa, que o Projeto Sakurá é uma empresa de serviços psicológicos no Japão, e nós enviamos então para o cliente levar para o seu psiquiatra, tá? Esse serviço é um serviço que nós só realizamos para as pessoas que são acompanhadas pelos profissionais do Projeto Sakurá, tá? É um serviço que não tem nenhum custo adicional para a pessoa que é acompanhada pelos nossos profissionais. E é muito legal porque a gente tem um resultado muito bom dos psiquiatras, né? Eles costumam respeitar muito as orientações, as informações que nós passamos. Eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade nesse sentido, sabe? Então, obrigada mesmo pela tua pergunta. Tem mais coisa aqui? Vamos lá. A Kemi. No Japão, hoje, já está avançado esse tratamento para depressão, mas antes não tinha muito médico para fazer o tratamento. A Kemi, tem muita diferença, sabe? No Japão, tem profissionais psiquiatras que têm uma formação no exterior e esses profissionais, eles têm uma capacitação melhor, na minha opinião. Eles têm uma formação mais ampla, mais próxima dos Estados Unidos, dos países da América Latina. Eles têm uma formação em saúde mental mais completa. Os profissionais que são formados apenas pelo Japão, eles têm uma formação um pouco mais restrita, na minha opinião e pela minha experiência também. São aí 7 anos, né? O mês que vem que eu completo aqui no Japão. Então,
o uso de medicação também tem bastante diferença do uso de medicação do Brasil e do uso de medicação no Japão. As questões culturais também interferem no diagnóstico. Por isso, esse trabalho que eu estava explicando agora há pouco, de nós passarmos as orientações do que o cliente falar para o seu psiquiatra, também vai fazer muita diferença, porque tem muitas questões que são culturais e dependendo do jeito que a gente explica para o médico psiquiatra, pode dificultar a interpretação e pode dificultar o diagnóstico, tá? Então, isso tanto a pessoa que domina o Nihongo ou quanto a pessoa que vai com o intérprete, tá legal? Então, por exemplo, se falar de irritabilidade, né? Tem diversos níveis de irritabilidade. Então, eu já acompanhei, por exemplo, pessoas que têm um nível baixo de irritação, mas que quando passa para o psiquiatra, passa como se fosse um nível alto. E o psiquiatra receitou uma medicação muito forte. E sequer essa pessoa precisava dessa medicação, né? Então foram meses de orientação até que o psiquiatra pudesse reduzir e depois retirar esse medicamento, que era um medicamento que a pessoa não tinha necessidade. Mas esse é um trabalho que nós fomos desenvolvendo aqui no Japão, porque é uma característica da comunidade daqui e é uma característica da medicina do Japão. Tá? Então, é algo que no Brasil um psicólogo não precisa desenvolver, porque os psiquiatras do Brasil têm uma forma diferenciada de trabalhar. Tá? A Maria, nossa, parece que está falando de mim. Eu trabalho o dia todo em fábrica, fico o dia todo sem falar com ninguém e fico louca para chegar em casa para ficar sozinha. Moro com meu esposo, mas nem com ele eu quero falar. Eu só quero ficar no meu quarto, sem nada ligado, até uma televisão ligada me incomoda. Será depressão? É provável, Maria, que seja. Né? Maria, você é bem participativa, isso é ótimo, porque é sinal que você está buscando, você está sempre presente nas lives, né? Entra em contato com a gente, agenda um horário, né? Talvez seja o caso de você dar uma atenção especial para você também. William, entendi. Então, resumindo, o correto seria o uso dos medicamentos e acompanhamento psicológico. Psicológico e psiquiatra, certo? Exatamente. Existem alguns casos que a medicação é desnecessária, mas isso o psicólogo vai avaliar junto com o cliente, tá? A Silvânia. A pessoa depressiva precisa dar certo com o remédio. Às vezes não dá certo no começo e muitos desistem. Não deve desistir até achar o remédio certo. Isso mesmo, Silvânia. Opa, minha água tá aqui. O que acontece, Silvânia? Toda medicação psiquiátrica, que nós podemos chamar de psicotrópicos, ela vai ter uma reação diferente em cada pessoa, em cada organismo, vai responder de um jeito diferente. E demora de 10 a 15 dias para que o teu organismo entenda que aquela substância está entrando e vai fazer uma modificação no funcionamento neurológico. Nesses 10 a 15 dias, muitas pessoas não se adaptam à medicação. Tem muita sonolência, muita moleza, e aí suspendem o uso da medicação, porque acham que, eu não vou ficar dormindo pelos cantos, como que eu vou trabalhar, como eu vou dirigir, mas são apenas efeitos colaterais da medicação até o seu organismo se adaptar ao medicamento. Depois isso vai passar e a medicação vai atingir o seu objetivo, que é amenizar aqueles sintomas da depressão. Só que o que acontece? Nem sempre os médicos dão essa explicação para o paciente. E muitas pessoas desistem do medicamento, muitas das pessoas nem retornam ao médico, muito menos ao psicólogo, e ficam sofrendo com o sintoma, sofrendo com a doença. Quantas vezes as pessoas nos procuram já em estados gravíssimos de depressão, né? Já com sofrimento de anos, sendo que isso poderia ter sido evitado, né? Então é muito comum acontecer isso, sim. Vocês vejam
como é importante quando vocês colocam situações que vocês já viram ou viveram. A Lourdes, deixa eu avançar aqui. A gente já vai falar sobre os fatores de risco. A Lourdes e a Amada. Assisti um vídeo tempos atrás que existe um exame de sangue que detecta se a pessoa tem depressão, é verdade? Existem exames de sangue que verificam as taxas hormonais e também taxa de serotonina e agora fugiu o nome. Tem um outro exame, eu até estava vendo sobre isso no Brasil agora. Sumiu o nome, gente. É a serotonina, mas fugiu um outro nome. É possível sim, tá? É possível verificar com exame sim. Só que, como eu falei no começo, que na maioria das vezes o diagnóstico é clínico. Por quê? Mesmo você tendo o exame de sangue, o médico vai entrar com uma medicação para poder suprir aquele déficit que você está tendo e que está te causando os sintomas da depressão. Mas é importante levar em conta o que você está vivendo. Por quê? Se você está em baixa na serotonina, por exemplo, você pode ter diferentes sintomas, como eu falei aqui para vocês, a diversidade de sintomas que tem. De qualquer maneira, vai ser necessário um exame clínico para poder levantar o que está acontecendo com você. Então, um complementa o outro, tá bom? A Lúcia, nossa, meu filho esqueceu as doses certas de tomar, ficou tomando errado uns dias, não levou a sério de tomar o remédio e parou do nada. No começo, sabia as doses. Então, Lúcia, aí como vai ter um bom resultado? Como vai alcançar o objetivo do tratamento se não tomou a dose certa, se não tomou a quantidade correta, o número de dias o suficiente para poder ter o resultado adequado do tratamento, né? Aí não alcança mesmo o objetivo, a melhora dos sintomas, aí fica mais complicado de verdade, né? Vamos falar um pouquinho sobre os fatores de risco, então, porque eu acho incrível como o tempo voa quando eu tô aqui conversando com vocês na live. O tempo voa. Então, o que são os fatores de risco? São os fatores que podem aumentar as chances de desenvolver a depressão, tá? Então, entre eles, o histórico familiar. O histórico familiar, gente, entra tanto a parte genética, a parte biológica, se na sua família a depressão é uma doença frequente, tá? Primeira geração, segunda geração, terceira geração. E também pelas questões emocionais. Nós trazemos uma carga genética não só física, não só orgânica, mas também emocional, tá? A baixa autoestima, ansiedade crônica. Então, a Irene, que falou aqui da ansiedade, Irene, pessoas com ansiedade crônica, e me parece, pelo que você falou, que você tem ansiedade crônica, me parece, pelas características que você falou, né? De você já ser ansiosa há muito tempo, de você já estar tendo dificuldade de concentração, né? Dificuldade para leitura. Então, isso pode ser um caminho para a depressão, quer dizer, você sai de um quadro que também te traz prejuízo, que é a ansiedade, e pode desenvolver uma outra doença, um outro transtorno, que é a depressão, que vai te trazer também outras dificuldades. A baixa autoestima, pessoas que possuem algum tipo de vício, droga, cigarro, bebidas, né? Ou vício de jogo, vício de comida, vários tipos de vícios. Uso excessivo da internet e eletrônicos, como eu já falei aqui também. Pessoas que passaram por traumas, tanto físicos quanto psicológicos, né? Também podem desenvolver depressão. Perdas do quê? Perdas de pessoas por morte, términos de relacionamento, mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de país.
Disfunções hormonais. Disfunções hormonais podem sim desencadear depressão, inclusive as mulheres no climatério, na menopausa. É muito comum desenvolverem a depressão e é perfeitamente possível a prevenção disso, porque já existe todo um fator de risco que é possível prevenir. Então, são fatores de... Se nós já sabemos que na nossa família existem essas situações, nós prevenimos como? Além de nos observar, como eu falei no começo, ficarmos atentos à nossa reação, aos nossos sentimentos, aos nossos comportamentos, a gente previne também cuidando da gente. Como? Com atividade física regular, inserindo na nossa rotina atividades que nos dão prazer, que nos oportunizam relaxamento, meditação, caminhadas não contínuas, desculpa. Caminhadas frequentes, né? Não precisa ser diária, mas precisa ser frequente. Atividades de autoconhecimento. Autoconhecimento não vem apenas a partir da psicoterapia, do atendimento psicológico. Vem também leitura de livros, assistindo filmes, participando de lives, vendo sobre assuntos, assistindo vídeos sobre temas que façam a gente refletir sobre como a gente vive a nossa vida, sobre como estão os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. São atitudes que vão prevenir, que vão nos ajudar a minimizar fatores de risco. Tá? A alimentação saudável, cuidar da gente, cuidar do nosso corpo. Atividades sociais, principalmente atividades sociais que nos ajudem a socializar com mais pessoas, né? Não precisa ficar no fervo, né? Ficar no meio de um monte de gente, mas que você minimamente converse com outras pessoas, que você minimamente conviva com outras pessoas, numa igreja, na associação do bairro, no prédio que você mora, no QQ da fábrica, na escola do seu filho, num curso de artesanato, numa aula de dança, ouvindo música. São atividades que vão prevenir muito o estresse. E o estresse causa muitas doenças, inclusive a depressão. Não só a depressão, mas inclusive a depressão, né? Eu acho que tem mais mensagem aqui. Deixa eu ver. Tem. E daí a gente já vai caminhando para o final da nossa live. Então, se tiver alguma pergunta, mais algum comentário, fiquem à vontade, tá legal? Marcelo Priscila Fujisawa. Já tentei 3 tipos de antidepressivos. Desisti, pois os efeitos colaterais foram muito fortes. Eu não sei quanto tempo você tomou, né? Você deve ter ouvido aqui a minha explicação, que no mínimo você precisa de 10 dias para o medicamento fazer o efeito adequado, de 10 a 15 dias. Mas pode ser que você não se adapte também, não sei exatamente qual é o seu caso. Tem pessoas que não se adaptam com a medicação. Não sei se você tentou o atendimento psicológico, mas se não tentou, tenta, né? Se você não tentou, quiser entrar em contato conosco, fica à vontade. Talvez pelo atendimento psicológico você consiga a mudança, a melhora que você está procurando sem o uso de medicação, tá? Eu espero ter respondido. A Kemi: eu gosto de interagir, gosto de cantar, de dançar, gosto de passear, fazer amizades novas. Isso faz tão bem, isso faz muito bem, isso é saúde, né, a Kemi? Faz muito bem. Nem todas as pessoas têm essa expansividade, têm essa facilidade. Mas quem não gosta de dançar, vai gostar de música, vai gostar de artesanato, vai gostar de natação, vai gostar de caminhar.
Alguma coisa a gente gosta. O principal é a gente voltar os nossos olhos para nós e encontrar aquilo que você gosta. Aquilo que vem de encontro com o que está lá dentro de você, com o que te dá aquele aconchego, com o que te completa, né? A Wanda Menegato. Doutora, você acabou de chegar do Brasil e tá genki, né? Quando eu voltei, levei uma semana para ficar normal. Essas horas eu já tava no 10º sono. Ô, Wanda, tem que estar, né? Mas depois que acabar a live, daí eu desmaio. É que pro trabalho a gente se mantém firme, Wanda. Mas obrigada. Mas tá joia, gente. Vocês são ótimos. Vocês é que deixam a gente genki. Ok. Então, sobre o tratamento, nós já falamos bastante sobre o tratamento aqui, pelas perguntas que vocês colocaram, né? Mas só pra gente poder retomar, deixa só eu ver aqui que tem mais uma questão, que daí a gente fecha. A Yumi Matsuda. Quando a pessoa não consegue dar continuidade numa atividade ou em um trabalho e se tentar começa a ter sintomas como náusea, tontura, acaba tendo insônia, seria ansiedade? Pode ser ansiedade e inclusive pode ser aquela síndrome de ansiedade generalizada. Só que, como eu sempre falo, eu estou me baseando simplesmente por esse comentário que você fez, tá? Mas me parece ser ansiedade, sim. Mas se for um quadro de ansiedade generalizada, ele atrapalha muito a vida da pessoa. Você está dizendo aqui que não consegue nem dar continuidade em atividades de trabalho, enfim, talvez atividades mais simples até, né? Então, vale a pena você verificar, talvez iniciar um tratamento para evitar que isso progrida, para que isso avance para situações mais graves, mais sérias. Tá legal? Ok? Yumi, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, Yumi, tá bem? Pessoal, não sei se foi colocado aqui o nosso número de telefone. Se não foi colocado, daí eu vou pedir se pode colocar. 080-2111-5055. Pode mandar um WhatsApp ou mensagem, vai falar comigo ou com a Wendy, ou inbox pela nossa fanpage Projeto Sakura Psicologia no Japão. Bom, sobre o tratamento, como eu já falei, todas essas atividades preventivas que a gente está falando, para diminuir fatores de risco, para poder auxiliar na prevenção, elas são muito importantes durante o tratamento também. Então, se você está fazendo um tratamento para depressão, com medicação, com atendimento psicológico, tudo que você puder fazer a mais vai ajudar muito. Caminhada, artesanato, atividade em água, atividade esportiva, socialização, tudo só vai vir a contribuir no teu tratamento, a ajudar você a ficar melhor e mais rápido, tá? Mas os profissionais responsáveis por diagnóstico, responsáveis pelo tratamento, responsáveis pela orientação e condução da mudança do teu comportamento é o psicólogo e o psiquiatra. Então, quando você for consultar, no caso do Japão, o psiquiatra vai ser sempre um psiquiatra japonês. No caso do psicólogo, sempre procure saber se o psicólogo tem o CRP, que é o registro no Conselho de Psicologia do Brasil, porque somos profissionais formados pelo Brasil e mesmo morando no Japão, temos que estar regulamentados pelo nosso Conselho do Brasil. E no caso do atendimento online, temos que ter um selo que certifica o atendimento online. Somente os psicólogos que possuem um selo virtual fornecido pelo Conselho Federal de Psicologia é que tem autorização para realizar atendimento online. Senão, esses psicólogos não podem realizar o atendimento online, não são autorizados, tá?
Existe legislação para isso, basta vocês entrarem na internet, pesquisar, que vocês vão encontrar todas as orientações, tá bom? Acho que tem mais um comentário aqui. Tem. Aí acho que vai ser o último da noite de hoje. Vamos lá. A Lúcia, no meu pode ser ansiedade. Quando não quero ir em algum lugar, às vezes, fico ruim no carro. Meu coração acelera, me falta ar, não aguento o cheiro do carro. Pode ser sim. E como eu falei, Lúcia, isso pode estar evoluindo tanto para uma depressão quanto para uma síndrome do pânico, quando não tratado, tá legal? Se você busca um tratamento, isso paralisa e regride, tá bom? Ok, então. Gente, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pelas perguntas, pelos comentários. Pessoal do Portal Me, maravilhosos sempre, me dando maior apoio aqui, me auxiliando, mandando as mensagens, divulgando o nosso trabalho. Obrigada pela parceria. Obrigada a todos vocês pela paciência comigo, né? Eu com essa carinha de cansada, mas tudo bem. Um beijo grande, eu aguardo vocês. Qualquer coisa enviem mensagem. Beijo, Portal Me, muito obrigada por essa parceria, ok? E por esse presente aí para a comunidade que a gente deixa a cada 15 dias. Um beijo grande, até mais. Tchau!